Bom, por que a Igreja Católica condena a maçonaria? Em primeiro lugar, porque só existe salvação dentro da Igreja Católica, né? E a maçonaria nega a revelação, né? Eles dizem que o único Deus se manifesta de várias formas, né? Na verdade, o princípio de todo relativismo moderno. Então, os maçons vão dizer que as diferentes religiões, os dogmas diferentes, né? A revelação cristã e as outras pretensas revelações, todas elas são diferentes véus, né? Sobre os quais se esconde um núcleo espiritual comum, e que, na verdade, tudo viria do próprio homem, né? E que teria em si uma partícula divina. Daí também uma origem gnóstica na maçonaria, né? E isso sempre foi condenado pela Igreja, não só como doutrina herética, né? Mas pelos resultados catastróficos que isso tem, né? Resultados espirituais, né? Que as pessoas deixam de acreditar na validade dos sacramentos, que a maçonaria também não aceita. Eles seriam só símbolos que revestem certas realidades espirituais que não estão acessíveis ali diretamente, né? Mas só aqueles que são iniciados pela maçonaria que vão ter o fruto espiritual correto. Quer dizer, realmente não tem como aceitar. É importante dizer isso, né? Antes de dizer por que a maçonaria é condenada pela Igreja, é importante dizer que ela né? Porque muita gente não sabe disso hoje. A questão toda reside na concepção de liberdade, que preside ao pensamento liberal e que também está implicada na mentalidade maçônica, que é uma mentalidade totalmente, digamos assim, aparentada, se não filiada à mentalidade da Revolução Francesa, por exemplo, a mentalidade iluminista. Lembrando que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Obviamente parecem coisas muito bonitas, mas a concepção de cada uma delas vai diferir muito da concepção, por exemplo, clássica ou católica, se nós formos analisar cada uma dessas noções. Liberdade, por exemplo, é uma concepção, uma é a concepção iluminista, maçônica, que é a mesma, e que depois também será a concepção dos liberais, aí está o contato, e outra é a concepção, por exemplo, católica, de liberdade, né? Então, nós concebemos a liberdade como uma faculdade dada pelo Criador para fazermos o bem de modo meritório e nos apropriarmos da salvação mediante os méritos de Cristo, etc. Já o liberal, ele entende a liberdade como filosoficamente falando, como um primum, ou seja, algo antes do qual não vem coisa nenhuma. Tudo parte da liberdade do indivíduo, é o grande valor, o valor inquestionável que está à raiz de todo um sistema de pensamento, toda uma visão de mundo. A ênfase, né, da retórica dos bispos e dos papas mais recentes tem sido em outros lugares, né, mas esse fato não tem sido muito dito. Mas é importante nós dizermos que a maçonaria ela foi condenada desde o princípio, né, no início do século XVIII, aliás, por um cardeal francês, foi o primeiro, o cardeal Fleury. A primeira condenação, e se antecipou ao próprio Papa, Clemente XII, que foi o primeiro que condenou formalmente a maçonaria, eu creio que em 1738, escreveu uma bula condenando essa organização. Mas antes disso, o próprio cardeal Fleury, que era o regente na época de Luís XV, já tinha condenado e proibido na França as lojas maçônicas, né? Elas também são as que vão difundir os princípios liberais, né? Vão negar a autoridade da Igreja, né? Vão negar também, né, a doutrina dos dois gládios, que é essencial para nós estabelecermos realmente, né, uma cristandade. A maçonaria nega, né, que o Estado deva servir à Igreja, né, que o poder temporal deva submeter o poder espiritual. Pelo contrário, eles acreditam que o poder espiritual ele praticamente emana do próprio homem, né? E portanto é algo secundário, que em primeiro lugar quem deve mandar não só na Igreja Católica, mas em todos os cultos é o Estado. Há muitas maneiras de abordar o fenômeno revolucionário.
Nós podemos dizer que duas estão presentes em quase todas as revoluções. Um ódio ao passado, uma tentativa de destruí-lo ideologicamente e um diabólico exercício de futurologia a partir de ideias que estão apartadas de qualquer visão metafísica da realidade, ou seja, do ser mesmo das coisas. No caso da Revolução Francesa, vale dizer que ela quis e conseguiu instaurar uma igualdade sem justiça, entendida no seu sentido clássico, como dar a cada um conforme o que lhe é devido, né? Uma liberdade sem verdade e uma fraternidade sem Deus. E o objetivo deste empreendimento, que saindo da França avançou por toda a Europa, era, nas palavras do próprio Diderot, mudar a maneira como as pessoas pensam. E como as pessoas pensavam? Pensavam no mote antigo do Ancien Régime, que era aquele mote católico, segundo o qual o poder político ordena-se como a seu fim próximo e imediato ao poder espiritual, e este é a representação na Terra do chamado direito divino. O Emmanuel Barbier, no seu livro As Infiltrações Maçônicas na Igreja, que o Centro Dom Bosco publicou recentemente, ele diz que essa infiltração ela não se dava na hierarquia, quer dizer, os bispos, né, eles não procuravam fazer um papa maçom ou fazer muitos bispos maçons. Eventualmente poderia haver um ou outro, mas o foco deles era na formação da mentalidade do clero, e portanto eles se infiltravam nos seminários, né? A estratégia da maçonaria sempre foi influenciar a opinião pública, né, e influenciar a cabeça dos seminaristas, né, dos futuros sacerdotes, de modo que eles aderissem a princípios maçônicos sem perceber, achando que professavam a doutrina da igreja. É uma manobra de longo prazo, né, e, como nós percebemos, muito perversa, que aos poucos foi dando seus frutos, né? A própria heresia modernista, que é tão denunciada por São Pio X, já na virada do século XX, é um fruto disso, de várias, né, ideologias que foram se infiltrando dentro da igreja e que tinham uma origem muito obscura, né, para os próprios padres. Você tem, inclusive, certos princípios que vêm do ocultismo mesmo, né, que vêm das fontes ocultistas esotéricas mais baixas, né? E isso tudo foi se infiltrando na igreja, né, até o ponto em que nós nos encontramos na atual crise. Grazie a te. E che parte sei questa del corpo? Magno. Magno quando che voglio. Questo è il corpo di Cristo, vede? Eccolo. Ma dai, che corpo, soprattutto. Vejam, a igreja nos mostra que o fim do homem é Deus mesmo e a beatitude eterna, ou seja, o conhecer a Deus por essência, né? E qual é o fim do liberalismo, da maçonaria e da Revolução Francesa? A democracia perfeita. Não por nada, Erich Feiglin diz que as ideologias são religiões políticas imanentes, porque não tem transcendência nenhuma, né? O objetivo é a instauração de um paraíso terrestre, diferentemente, porém, do Éden. O Éden já se ordenava a Deus. Aqui não. É a sociedade ordenando-se a si mesma por uma utopia que nunca será alcançada
e que sempre banhará os povos num mar de sangue. É verdade que muitos cristãos, né, se professam cristãos, sejam protestantes, até católicos, aderem à maçonaria e dizem aderir ao seu próprio credo. Também judeus, etc. Né? Mas, é aquilo que eu falei, existe uma incompatibilidade que não foi compreendida, uma incompatibilidade de princípios entre cristianismo ou judaísmo, que são religiões bíblicas, e a maçonaria. Há uma incompatibilidade que não foi compreendida por eles, ou se foi compreendida, foi tergiversada. A incompatibilidade está exatamente nisso. Se Deus se revelou, não é lícito você voltar as coisas para a revelação e dizer que tudo é a mesma coisa. Então, a tolerância maçônica a todas as religiões, na verdade, não é a mesma coisa que a tolerância minha à coexistência com outras religiões. Porque se você tem uma religião diferente da minha, ou não tem religião nenhuma, eu vou discordar de você, mas eu não vou fazer guerra a você pessoalmente, nem vou desrespeitá-lo. Essa é a tolerância no sentido limpo da palavra, né? Mas há uma tolerância no sentido capcioso da palavra, que na verdade não é tolerância, é um relativismo, disfarçado com um nome, né, que torne aceitável. Então a pessoa não simplesmente tolera que haja outros diferentes, porque não pode fazer nada para mudar, ou pode fazer pouco para mudar, até faz o que pode fazer para mudar, mas não pode resolver, não é? Com passe de mágica. Então, ele vai ser missionário, ele vai dar o testemunho, ele vai responder as razões pelas quais ele crê, ele vai dar às pessoas as razões pelas quais ele crê, vai procurar trazê-las para Cristo, mas ele não domina os resultados. Então ele deve conviver com essas pessoas, deve conviver pacificamente, né? Respeitosamente. Essa tolerância entendida no sentido limpo da palavra, do termo. Agora, essa tolerância maçônica, na verdade, não é uma tolerância, aparentemente é a mesma coisa, mas no fundo parte de um princípio falso, né? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E como é tudo a mesma coisa, a minha não vale nem mais nem menos do que a dele. E, portanto, estamos todos na mesma situação, buscando as apalpadelas entre erros e acertos. Ora, a revelação nos faz conhecer Deus sem erro. Veja, não digo que faça conhecer a Deus plenamente, isso só no céu. Mas, plenamente é uma coisa, sem erro é outra. Conhecemos muito pouco de Deus, mesmo com a revelação, mas o que conhecemos é certo. A maçonaria, neste sentido histórico, ela teve uma vitória. Ela reconstruiu as bases do Ocidente a partir dos seus falsos princípios. Uma liberdade sem justiça é uma aberração diabólica. Uma igualdade, uma liberdade sem verdade. Aliás, os três tópicos podem dizer-se sem verdade e sem justiça, né? Porque não há verdadeira igualdade quando não se considera que os homens, você pode ter uma igualdade perante a lei, porém não com relação aos talentos, às vocações, aos fins. Mesmo assim, a lei deve saber fazer as distinções. Isso nós sabemos desde Platão e Aristóteles. Isso foi a base da civilização. Nós sabemos disso com Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino. A lei é uma regra da reta razão em ordem ao bem comum, mas o bem comum pressupõe a diferença. Então, na verdade, é uma liberdade falsa, é uma igualdade macabra e uma fraternidade do inferno. Então, evidentemente, todas as doutrinas maçônicas, eles apresentam a serpente bíblica como sendo algo positivo, né? Como o pecado original, na verdade, seria a aquisição de certos conhecimentos por Adão e Eva, que no fim das contas acaba sendo uma espécie de reverência ao próprio diabo, né? A igreja condena a maçonaria sobre vários aspectos, né? Não deixou de condená-la, é importante dizer isso, por mais que o novo Código de Direito Canônico não mencione explicitamente a maçonaria, ele fala de todas as organizações que maquinam contra a igreja, né? E a Congregação para a Doutrina da Fé
esclareceu que a maçonaria está incluída ali sim. Então, o maçom não pode ser católico, né? Aliás, um católico não pode ser maçom, mas não existe nenhuma possibilidade de diálogo entre essa organização e a Igreja de Cristo. Se você começa a olhar as concepções deístas ou de tendência deísta, o relativismo escondido atrás de uma certa tolerância, que na verdade é um relativismo propriamente dito, relativismo e indiferentismo, no fundo, se você vê elementos de renúncia ao batismo, como por exemplo, ao entrar, você vendado, é desvendado e recebe a luz como se estivesse saindo das trevas. Os ritos de passagem estão cheios desses simbolismos. Um deles é esse, né, logo de início. A pessoa entra, sai das trevas, deixa de ser um profano, como eles dizem, e entra na luz. E a maçonaria que te dá isso. Ora, isso é uma renegação do batismo, é uma renúncia do batismo, porque o batismo sempre foi conhecido com o termo iluminação, é um dos termos antigos, clássicos, da teologia patrística, da era dos Santos Padres, para se referir ao batismo, a iluminação. Então, eu, batizado, iluminado por Cristo, me considero em trevas e agora entro da maçonaria e recebo a luz. Mas que luz é essa? Que se sobrepõe à luz de Deus na minha vida? Né? Que se sobrepõe à luz do Cristo ressuscitado? Então, das duas, uma, ou eu simplesmente ignorei que tinha essa luz e já é grave, ou eu estou renegando e colocando acima dela uma outra, que é mais grave ainda. Então, em ambos os casos, nós temos uma negação do batismo. Isso já seria o suficiente para o cristão bem formado, seja ele católico ou nem católico, jamais querer se aproximar de uma coisa dessas. Né? Então a suposição de que as coisas são conciliáveis vem, geralmente, de uma má formação, de uma superficialidade na análise dos elementos. Né? E, é claro, de uma certa pressão social, do meio, etc. É possível, eu sou católico, fulano é católico também, etc. Mas, de fato, a Igreja sabe muito bem o que faz quando proíbe aos fiéis esse tipo de adesão. Né? A maçonaria decidiu atuar de uma forma mais subterrânea, de uma forma... começou a se infiltrar na igreja para destruí-la por dentro. Né? Ela sempre manteve o objetivo de destruir a Igreja Católica. E é claro, as perseguições ostensivas continuaram, né, ao longo do século XIX e até mesmo no século XX. A formação sacerdotal, falamos do clero, que às vezes é tolerante com essas coisas e conivente muitas vezes, um ou outro, né? Não quero assim colocar de modo geral, até porque não seria verdadeiro. Mas há tolerância e cai lá a conivência com a pertença maçônica dos fiéis, da parte do clero. Isso acontece talvez também porque a formação está um pouco enfraquecida em muitos lugares. Então, esse sacerdote talvez não tenha recebido na sua filosofia, na sua teologia e na sua formação seminarística elementos suficientes para articular uma crítica diante disso. Isso é bem possível. Quem conhece a realidade sabe que isso é bem possível. Então, eu creio que isso tudo faz com que a coisa passe longe da má-fé, em princípio. No entanto, existe um outro fator também que pode propiciar isso, e que afeta os católicos e até os padres, o clero, porque é o mundo em que vivemos, é a atmosfera que respiramos, infelizmente. É justamente essa concepção individualista ou liberal da liberdade. Nós vamos falar, estritamente, sobre a necessidade, tanto católicos como maçons, de nos empenharmos no combate à corrupção, na reforma política e lutar pelo bem comum. Isso é para todos os cidadãos. E quero acreditar que na maçonaria há homens de bem, homens preocupados, como na Lava Jato, de colocar as coisas a descoberto, mudarmos o país. Há algo de mal em isso? Gostaria que me dissessem.